Alô, alô, muito boa tarde. Nosso Globo Esporte já está no ar. E hoje, gente, final com o clássico, mexe com os times, né? Globo Esporte está de volta e amanhã é dia de Copa, hein? É dia de Comembol Libertadores. Amanhã, 7 horas da noite, tem Atlético e Rosário Central na Arena MRV. E é pra lá que a gente vai agora conversar com o Guto Rabelo. Porque, Guto, o Milito, ele teve poucos treinos para fazer ajustes no time, né? Será que ele já mexe na escalação em relação ao clássico? Boa tarde, bichão. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. Acho que tem boas chances de mudanças, hein? Mas já eu falo sobre o time. Primeiro vamos falar um pouquinho aqui sobre a Casa do Galo, que está passando por alguns ajustes, o gramado está recebendo pintura. Amanhã é dia de estreia, né? A primeira vez da Arena do Atlético em jogos de Libertadores, certamente mexendo com a emoção do torcedor. E ó, agora há pouco rolou uma reunião para definir o esquema de segurança aqui na Arena. E há uma preocupação especial porque o Rosário Central, adversário do Atlético, na primeira rodada, teve vários problemas envolvendo seus torcedores, né? Lá na Argentina, a torcida do Rosário Central provocou quebra-quebra, teve uma confusão com torcedores do Peñarol e teve até uma pedrada que um jogador do Peñarol recebeu, atirada por um torcedor do Rosário Central. Então, diante desse cenário, uma preocupação especial, foi definido nessa reunião que os torcedores do Rosário vão passar por uma vistoria ainda na estrada e depois vão ser escoltados até aqui a Arena do Atlético, que vai receber mais de 40 mil pessoas. Sobre o time, Milito treinou hoje, mas ó, não dá para arriscar muita coisa. Dá para dizer que o Rubens está se recuperando de uma fratura na mão direita, participou normalmente da atividade e pode ser novidade entre os relacionados. Mas até agora 3 jogos, 3 escalações diferentes e eu acho que amanhã vai mexer de novo, hein? Pessoal, fica ligado que já tem mais informações do Atlético aqui no Globo Esporte. Daqui a pouquinho a gente te mostra como que com só 3 jogos o argentino Gabriel Milito já levantou uma taça e também a moral do torcedor do Galo. E ó, o torcedor empolgou e os jogadores estão cheios de elogios ao novo comandante. Abraçar a ideia do nosso treinador, que tem ideias brilhantes, que tem grandes coisas pra gente conquistar esse ano. Já tem mais Atlético no GE. Galera, o último intervalo agora do Globo Esporte, tem mais notícias do Atlético, tem Libertadores essa semana. E a gente vai mostrar que o estilo do Milito mexeu com a torcida e mexeu com a confiança do time, hein? A gente volta daqui a pouquinho. O olhar de uma espera de 9 anos. Gabriel, pode ir. Milito foi comemorar o que perseguiu nos 4 clubes em que foi treinador. Mas só no 5º time da carreira alcançou e de forma relâmpago. E o Atlético é pentacampeão mineiro! Um empate e uma vitória nas finais do Campeonato Mineiro. Sorte de iniciante? A sorte sempre acompanha a competência. Se ele não fosse competente, não tem sorte que resolve. Muito satisfatório ver o serviço que ele está fazendo e ver a ousadia que ele está tendo. A gente confia muito nele e estamos prontos aí para a Libertadores. 2 vitórias, 1 empate e a taça de campeão mineiro. Gabriel Milito só precisou de 3 jogos no comando do Atlético para ser campeão pela primeira vez como treinador. Título que veio em pouco tempo, assim como a virada de chave rápida da equipe para o trabalho do argentino. A gente teve uma mudança muito rápida do professor, a gente conseguiu assimilar muito o trabalho dele, muito mais em conversas, em vídeos do que em treinamento. É o primeiro título dele e com certeza tem muita influência dele nesse título com as mudanças que ele teve no jogo. As palavras de Everson cabem no abraço em Milito na comemoração do pentacampeonato mineiro. Muito além da tática, o fortalecimento mental do elenco é um dos pilares do trabalho do treinador. Com acerto e com erros. Com acertos e com erros, a equipe e os jogadores vão defender o escudo do Galo sempre. Diante de qualquer rival, em qualquer campo e em qualquer competição. E em qualquer competência. E em pouco mais de 2 semanas de treino, Milito conseguiu entender o potencial e a qualidade do elenco. O Gabi já é um cara que entende tipo o dia a dia, a cobrança, o que pode tirar dos jogadores, cada um tem suas particularidades. Passada a euforia do título mineiro em cima do maior rival, Gabriel Milito tem pela frente outro jogo histórico.
A estreia em casa na Libertadores e primeira partida do Atlético na competição na Arena Nova. Temos uma pedreira aí pela frente, manter a cabeça no lugar, abraçar a ideia do nosso treinador, que tem ideias brilhantes, que tem grandes coisas pra gente conquistar esse ano. Dentro do futebol, a cabeça joga muito. Nunca deixamos de acreditar. E no futebol, nunca podemos deixar de acreditar. Nunca. E no futebol nunca hay que dejar de creer. Nunca. Acreditar. Uma palavra que combina com Gabriel Milito, mais ainda com o Atlético. Álvaro Damião tá na área com notícias do Atlético. Um abraço, boa tarde, Álvaro. Boa tarde, um abraço para você, Cirilo, para os ouvintes do Rádio Esportes, 12:00 com mais 5 minutos. O Atlético ainda comemorando, né? A torcida, claro, o título de campeão mineiro de 2024, o pentacampeonato que não acontecia desde a década de 80. Mas para os jogadores, aí a conversa é outra. Já acabou, a pilha já esgotou. Todo mundo tava pilhado, né, Cirilo? Tava demais. Todos os jogadores, comissão técnica, enfim, todo mundo pilhado em cima de dar uma resposta ao torcedor atleticano de uma vitória no clássico, e conseguiu dando essa vitória e de uma forma brilhante, até de virada, o que para o torcedor do Atlético foi ainda mais emocionante. Então essa resposta foi dada e agora tem que dar uma outra, para que veio na Copa Libertadores, porque enfrentou o Caracas. Tá certo, jogou fora de casa, mas foi contra o Caracas. É o adversário, teoricamente, o mais fácil desse grupo do Atlético, que ainda tem o Rosário Central, adversário de amanhã, e o Peñarol. Mas tem que vencer jogando na Arena MRV esse Rosário Central amanhã. Essa é a grande expectativa, conquistar essa vitória. Agora tem um outro detalhe que a gente tem que falar aqui, Cirilo, sobre a ida do torcedor amanhã para a Arena MRV. A preocupação do Atlético é por causa do horário do jogo, 19 horas. Ali já é complicado por natureza, nesse horário, a via expressa, né? E o pessoal voltando para casa, voltando para Contagem, quem trabalha em Belo Horizonte e tá voltando para Contagem. Então a situação já é difícil ali por natureza. Num jogo como esse, qual que é a expectativa de público, Damião? Mais de 40 mil torcedores. Todos os ingressos deverão ser vendidos para o jogo de amanhã. A expectativa é de 42 mil torcedores amanhã na Arena MRV. E o que o Atlético pede? O Atlético pede que você procure chegar mais cedo à Arena MRV. A esplanada vai estar aberta bem antes do jogo, por volta de 2, 3 horas da tarde, a esplanada já vai estar aberta. Então que você vá mais cedo para curtir a Arena MRV, curtir a esplanada e já ficar para o jogo. Porque nesse horário é muito mais fácil para chegar ao estádio. Em cima da hora é mais difícil. Se você puder, você dê preferência à conexão Arena MRV, que são aqueles ônibus que já está virando tradição, sai de alguns pontos de Belo Horizonte com destino à Arena, te deixa dentro da Arena. O metrô, né, que leva muito mais gente e não atrapalha o trânsito, o metrô para na porta da Arena MRV. Agora, se você quer realmente ir de carro, que leve o máximo de pessoas possível no seu carro, 4, 5 pessoas, quantos couberem ali no seu carro, leve os amigos, faça aí uma interação com os amigos, com a família, para ver quem está indo para o estádio e vá menos número de carro possível para não atrapalhar o trânsito nesse horário. Mas uma coisa é certa, com trânsito ou sem trânsito, mais de 40 mil pessoas estarão lá dentro, viu, Cirilo? A expectativa de grande público é a Copa Libertadores e a empolgação do torcedor natural, né, Álvaro? Após o título estadual. O que será que o Milito vai projetar aí para esse desafio? Tem um cara que você tá aí, inclusive, com ele como convidado aqui no Rádio Esportes, que foi um destaque, uma grande virada, né, para ele esse começo de ano, virando titular e metendo gol em decisão, né, Álvaro? Metendo gol em decisão, e que gol, né? Que gol! Muitos falam, foi sorte, não foi isso aqui de sorte. O cara pulou e cabeceou a bola por cima do goleiro Saravia. Todos os méritos ao Saravia e ao Otávio, que fez o cruzamento para o Saravia. O Saravia participou ontem do programa Bastidores aqui na Itatiaia e uma das falas dele é justamente essa. Que golaço do Saravia, viu? Claro, falou que teníamos que atacar el espacio, que la bola iba a caer ahí entre los centrales y el golero, que confíen en mis compañeros. Y bueno, Octavo metió un pase muy tubón, que solo yo fue cuestión de cambiar de dirección la bola y bueno, fue muy importante porque en el momento de que estaba el juego, y creo que continuamos
confiando. Después igual juntamos mucha fuerza para ir para el frente, entonces creo que fue muy importante. Es una jugada que el míster había falado en la charla técnica, que el juego iba a estar por la derecha, que se iba a abrir por ahí, entonces que era solo tener paciencia. Y bueno, obviamente tomamos un gol que no lo esperábamos, pero nada, estábamos muy tranquilos, sabíamos que estábamos jugando bien, haciendo un buen primer tiempo, entonces era solo cuestión de tiempo de hacer el primer gol, que después los otros iban a llegar. Estábamos muy calmos, muy tranquilos, más allá de jugar de visitante, estábamos muy confiantes que íbamos a voltar con el título para casa. 12:10, estão as palavras do Renzo Saravia conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, entrevista dada ontem ao programa Bastidores aqui na Rádio de Minas. E uma outra coisa que fala o Saravia, primeiro ele falou aí, eu acho que o espanhol dele dá para entender, que é uma jogada que o Atlético já ensaia, é um tipo de jogada que o Atlético ensaia, aquilo ali não veio na hora, o Atlético ensaia um lançamento para a área e que ele saia da ponta e se aproxime da área para receber esse lançamento. Aí depende se o cara vai acertar ou não o lançamento e em que posição ele estará na área para poder sair também no impedimento, porque não é fácil fazer um gol daquele, não é só porque você está de costas pro gol, Cirilo, é porque você também, além de estar de costas pro gol, você tem que sair de uma linha de impedimento para poder chegar ali no tempo da bola. Isso não é simples. Tanto a saída da jogada quanto a movimentação do atacante na diagonal exigem treinamento. E me pareceu, o Otávio falou disso, inclusive na entrevista que o Edu lembrou no pós-jogo da Itatiaia. É uma jogada claramente trabalhada pelo Atlético, né? Algo que está sendo visto aí com 2 semanas de trabalho. E ele mesmo confirmando aqui na Itatiaia o Saravia. Saravia agora vai falar sobre o Gabriel Milito, sobre o novo treinador do Atlético, 3 jogos apenas à frente do Atlético, uma comparação do que o Gabriel Milito quer para o Atlético e o que vinha tendo o Atlético. Milito creo que tiene otro punto de vista de ver el fútbol, es un entrenador muy joven que gusta mucho de ficar con la bola, de tener la bola y bueno, a la hora de atacar ser muy agresivo. Entonces mudaron muchas cosas a la hora de defender también. Él defiende muchas veces mano a mano y toma muchos riesgos. Entonces creo que nos estamos adaptando de a poco a eso. Veníamos con el profesor Filipao que tenía otra forma de jugar, que también era un poco más defensiva, pero bueno, hoy creo que vamos estamos en otro momento, pensar de acá para adelante, lo que pasó ya está. Si bien con el otro profesor tuvimos el año pasado muy tuperto de chicar con el Chileirao, no se dio, mas este año acho que se tiene que dar. Nuestros objetivos son muy altos, ficar con algún título más esta temporada, como esta camisa lo pide. Entonces vamos a trabajar duro para que isso aconteça. É um esquema de jogo completamente diferente do que o Atlético tinha, ele deixa isso bem claro, e tá dando certo o esquema do Milito. E o adversário, Rosário Central, o que falar do Rosário, hein, Saravia? Es un equipo argentino que sabemos que juega con mucha raza, que tiene mucha voluntad. Bueno, como hace tiempo que no lleva una competición de esta y nada, vamos a intentar hacer lo mismo que hicimos con Caracas, tratar de agarrar la bola, ser protagonista, que es lo que pide el entrenador. Tienen jugadores muy importantes ellos también, entonces respetando siempre lo que es su team, y más sabemos que estamos con nuestra torcida, con nuestra gente, en nuestra casa, y tenemos que ficar con los 3 puntos porque es muy importante. Entonces tratar de ganar de local es muy importante después a la hora del final de esta zona de grupos. O Renzo Saravia falando conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Amanhã, no jogo do Atlético contra o Rosário, teremos 3 copos à venda lá, 3 novos copos, 3 lançamentos no copo, do Copos do Galo. Um é referente ao jogo contra o Rosário, a primeira vez que o Atlético recebe um adversário pela Libertadores, que é o Rosário Central, e 2 outros fazendo alusão ao pentacampeonato do Atlético, e tá lá a foto do Saravia. Os 3 que marcaram gol, Saravia, Hulk
E outro Gustavo Scarpa marcou. A foto dos 3, os copos ficaram lindos, maravilhosos. Chegando na Arena MRV amanhã, não deixe de comprar o copo oficial do jogo, porque são produtos licenciados. Comprando o copo oficial, você ajuda o Atlético também. E no copo do pentacampeonato tem a foto do Saravia, tem a foto do Scarpa e tem a foto do Hulk Paraíba. Tá sobre o Saravia, mas tem uma história do Hulk aqui que é emocionante, viu? Eu vou contar daqui a pouquinho. Combinado, Álvaro. Ô, Edu, vamos lá. Como o Saravia funciona nesse novo esquema do Milito, nesse novo Atlético, e realmente, como o próprio Saravia já destaca, é um novo Atlético. Ô Cirilo, falar do Atlético do Milito vai além de falar do Saravia, né? E nesse jogo foi centroavante, lateral e zagueiro. É verdade. Ele começou como lateral, em determinado momento fez um gol de centroavante e terminou como um zagueiro, jogando pelo lado direito. Fez várias funções dentro de uma única partida. Mas não é só a melhora do Saravia. A gente consegue perceber em poucos dias de treino, em 2 semanas de trabalho do Milito, em 3 jogos, o recorte é pequeno. Não dá para dizer que daqui para frente continuará sendo assim. Ou se vai melhorar, pode ser que também não melhore. Mas nesse momento, falar dessas 2 semanas de trabalho e 3 jogos, o fato é que o Saravia melhorou individualmente, o Scarpa teve melhora individual, o Igor Gomes tem feito grandes jogos, com participações importantes em gols. Na Venezuela foi assim, participou de todos os gols. No Clássico, ele participa do lance que origina o pênalti, do gol do Hulk, da virada, o gol do título, né? O gol do título não foi nem do Saravia nem do Scarpa, o gol do título foi o Hulk. A hora que o Hulk faz o gol de pênalti, o Galo faz o 2-1 e era o resultado que dava o título ao Atlético. O Gemerson, aliás, os zagueiros do Atlético tiveram uma melhora de rendimento. O Arana passou a ser aquele Arana que todo mundo esperava e imagina. Você pega os volantes, hoje já há dúvida qual que merece ser titular. O Batalha é um cara que parece ser unanimidade, mas Alan Franco tem essa capacidade. Otávio fez uma grande final, fez um grande clássico. O Zarate voltou e voltou bem, um segundo tempo espetacular no clássico também. Paulinho e Hulk com muitas oportunidades. O primeiro tempo, o Paulinho teve 2, o Hulk teve 1, o Hulk fazendo gol, o Paulinho também tendo a oportunidade. Então são muitas as melhoras individuais, não apenas a do Saravia. E para mim, isso tudo se deve a uma melhora, a coletivo. Time bom, elenco qualificado, quando há coletivo, quando a parte coletiva funciona, a parte individual é potencializada. O Atlético não tinha essa parte coletiva funcionando. Por isso, muitos jogadores de muita qualidade não entregavam individualmente. A diferença está nítida. Natália, queria suas impressões sobre essa evolução individual do Atlético em meio a um sistema coletivo com 2 semanas de trabalho, com a conquista do título estadual e o Saravia aparecendo como o melhor cara da decisão, né? Foi eleito, inclusive, o melhor em campo Gerdau aqui na Itatiaia. E eu acho que o Saravia é um cara que pode ainda crescer mais com o Milito e ser muito utilizado justamente por essa capacidade ofensiva que ele tem. A gente sabe que o Milito preza por um futebol mais vertical, um futebol de posse de bola, um futebol de intensidade, de sufocar o adversário, como ele mesmo falava, né? De ter a posse da bola, de gostar de atacar. E o Saravia tem essa valência ofensiva que sempre foi, inclusive, o que a gente destacava de muito positivo nele. Então ele pode jogar como um ala pelo lado direito, que ele vai conseguir cumprir bem essa função. Ele tá mostrando que quando ele tem liberdade, né, o Milito tem dado a ele a oportunidade também de aparecer lá na frente, como apareceu no clássico contra o Cruzeiro para fazer o gol. Mas é um cara também que dentro de um esquema do Atlético, em que o time sofre menos na defesa porque pressiona lá na frente, ele pode inclusive jogar como zagueiro. Você vai se recordar que logo quando o Milito chegou, a gente falava, às vezes se for para jogar com um lateral como zagueiro, às vezes seja melhor o Mariano, tem mais qualidade no passe, defende melhor que o Saravia, dá mais sustentação. E em determinados jogos, contra adversários, né, de maior poderio ofensivo, talvez o Saravia não seja mesmo a melhor opção. Mas contra a maior parte dos adversários em que o Atlético vai precisar propor o jogo, vai precisar encontrar os espaços, vai precisar pressionar, o Saravia pode fazer essa função, porque o time pressiona muito lá na frente. Então a defesa a defesa fica protegida por todo um time que está postado à frente dela, né? Então acho que o Saravia tem sido útil, inclusive, nesse sentido de ser utilizado como um zagueiro ali pelo lado direito e ajuda como ala, porque tem muita velocidade, explosão para explorar o corredor. Então acho que o Saravia pode ser um cara aí que vai ganhando um protagonismo. Acho que nesta temporada pode ser a temporada de que não haja dúvida quem pode ser o titular na lateral direita do Atlético se o Saravia continuar
nessa crescente. Sobre o time, uma melhora coletiva que é evidente. Quando a gente estava lá no Atlético do Filipão, a gente cobrava muito individualmente dos atletas, justamente porque não tinha parte coletiva e a gente tinha que se apegar à desenvoltura que cada um deles individualmente, a capacidade, né, de cada um deles individualmente para resolver os jogos pro Atlético, porque o tempo estava passando e os resultados não estavam vindo. Mas é muito mais fácil cobrar do Hulk, cobrar do Paulinho, cobrar do Arana, quando você identifica que dentro do campo o time tem um jeito de jogar, o time tem um padrão, o time tem uma ideia e coletivamente as coisas funcionam. A gente está vendo agora jogadas ensaiadas no Atlético, algo que a gente não via com o Filipão, né? A gente está vendo movimentação, algo que a gente não via com o treinador anterior. A gente está vendo a bola circular com muito mais velocidade, passa pelo meio, rapidamente já encontra, passa pelos volantes, rapidamente já encontra os meias que jogam por dentro, rapidamente abre o jogo para aqueles que exploram os lados do campo. É um time muito mais dinâmico, muito mais ágil, e isso tudo faz parte do coletivo que o Milito está melhorando. Álvaro, para fechar o primeiro tempo do Atlético, qual que é essa história do Hulk aí? Antes da história do Hulk, só falar que a Conmebol esteve agora pela manhã na Arena MRV. É a primeira visita da Conmebol à Arena MRV, o Atlético recebendo a Conmebol por causa do jogo de amanhã, né, contra o Rosário. Então, pela primeira vez, o Atlético recebe a visita da Conmebol. Esteve lá pela manhã para olhar pela segurança do estádio, tudo aprovado, tudo certo, tudo listo, como eles mesmos dizem, e o Atlético está preparadíssimo para o jogo de amanhã. Departamento médico, Edenilson Luchação não joga, o Rubens, uma fratura na mão, pode ser que seja relacionado, e o Patrick pode ser também que seja relacionado. Sobre a história, ela está no Instagram, pode até colocar as fotos aí, o nosso pessoal da live, para você que está no YouTube, para você poder acompanhar as fotos que estão no Instagram do Gledson Paraíba. Gledson é um assessor do Hulk e a história é muito bonita, a história é muito bacana. Essa foto, por exemplo, que você está vendo é do Hulk ao lado do lateral direito, camisa 30, que é o Luiz Cassiani. O Luiz Cassiani. E o que aconteceu entre o Hulk e esse Luiz Cassiani? Ontem, vou colocar até abrir aspas aqui por texto do Gledson, que ele escreveu no Instagram dele. Ontem fiquei sabendo pelo Gilvan, que é o pai do Hulk, que o Galo, na estreia da Libertadores, teve o lateral da equipe adversária, teve a chuteira rasgada. Givanildo olhou para ele e disse: cara, vai trocar sua chuteira, pois assim não vai ter condições de você mostrar seu futebol na segunda etapa, no segundo tempo. Aí ele foi e respondeu para o Hulk: eu não tenho outra chuteira. Aí o Hulk olhou para ele e falou: você não tem? Ele falou: não tenho outra chuteira, vou ter que atuar o segundo tempo com essa chuteira. Ele falou: não, peraí. Foi, chamou o roupeiro do Atlético, que é o Boquinha, e perguntou o número do rapaz e falou: Boquinha, arruma uma chuteira minha para ele jogar o segundo tempo. E deu uma chuteira pro rapaz jogar o segundo tempo. Tem coisas do Hulk que é só dele. Isso aí são gestos do Hulk. Uma chuteira não vai mudar em nada, absolutamente nada, a vida do Hulk. Mas o gesto dele, e a gente contando o gesto dele aqui na rádio com a força que a Itatiaia tem, ajuda até a pessoa que está em casa a repensar a forma como ele trata os outros no meio da rua. Se você faz isso por alguém também. Se você não faz e tiver oportunidade de fazer, faça, porque é bacana demais. Com certeza, Álvaro, sem dúvida. O Hulk é um grande personagem, não só pelo que faz no gramado, ele é uma referência, ele é o principal jogador do futebol brasileiro desde que chegou. Ninguém, desde que o Hulk chegou, joga tão regularmente bem o que ele joga, mas ele é gigante também pelos atos que ele faz fora do campo, né? E esse é só um exemplo trazido pelo Álvaro. Parabéns ao Hulk também.